Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de lembrar os irmãos que essa tarde está se iniciando mais uma edição da Feira do Livro, lá no pátio interno, na última sala. São livros que a instituição adquire da União Espírita Mineira por desconto. Esse desconto é repassado para os irmãos. Depois da reunião, começa a feira lá dentro, no pátio interno. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido, nos explicado a respeito da lei de Deus, nos mostrando de onde nós viemos, em que situação nos encontramos no mundo e para onde vamos de acordo com aquilo que plantarmos na presente encarnação. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que nos amparem, nos assistam, aumentem a nossa visão espiritual, nos dando a condição e o amparo que nós necessitamos para extrairmos das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 7, o 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados os pobres de espírito. São dos registros de São Mateus, em que Jesus nos fala: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 3, versos 3. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvano e Lucas, né? Passamos a palavra ao Gilvano. Prezados irmãos, boa tarde. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre em nossos corações. Bom, meus amigos, conforme acabamos de ouvir da leitura inicial realizada pelo nosso irmão Evandro, nessa tarde iremos estudar o item 1 do capítulo 7 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Como sabemos, esse capítulo 7 tem como tema central a sublime virtude da humildade. É uma das bem-aventuranças proclamadas por Jesus no Sermão do Monte, quando naquela linda tarde o mestre, acompanhado de uma multidão, subiu aquele monte e proferiu
os ensinamentos mais belos que a humanidade já recebeu. E essas principais virtudes cristãs, meus irmãos, elas foram elencadas por ele nesse Sermão do Monte. E vejam que interessante, ao verificarmos os registros do apóstolo Mateus, que foi o apóstolo que registrou o Sermão do Monte de forma mais completa, ele dedica 3 capítulos a esse sermão, os 5, os 6 e os 7. E logo no início do capítulo 5, quando ele está então começando ali a descrever o Sermão do Monte, ele destaca, né, ele mostra para todos nós que o Cristo iniciou esse sermão, não por acaso, exatamente com essa bem-aventurança, ressaltando então, portanto, a importância fundamental da humildade na nossa evolução, para a nossa felicidade, ao dizer, né, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabemos que essas promessas divinas, elas visam, né, sobretudo, a vida futura, a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Mas, se nos esforçarmos para seguir esses ensinamentos do Mestre, para adquirir essas virtudes cristãs, nós desde já, aqui na Terra, enquanto encarnados, já iremos alcançar benefícios, patamares de felicidades, né, relativos. Já estaremos ali, né, gozando de uma situação melhor. O que dirá então quando retornarmos à nossa verdadeira pátria? Então, meus irmãos, a humildade é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes virtudes cristãs, em contraponto ao orgulho. O orgulho que, junto com o egoísmo, são os 2 maiores vícios, as enfermidades da alma, né, que originam todas as outras imperfeições. E sem a humildade, nós ficamos estacionados na nossa marcha evolutiva. Dificilmente conseguimos adquirir as outras virtudes. Muito provavelmente por isso que o Cristo começou o sermão falando da humildade, porque ela é um pré-requisito mesmo para conseguirmos evoluir nas outras. A pessoa pode até achar que está evoluindo, mas se ela não for humilde, se ela não estiver se esforçando pelo menos para ser humilde, ela está estagnada, ela está parada, ela só acha, ela está se iludindo. O orgulhoso é, antes de tudo, uma pessoa iludida, cega do ponto de vista espiritual. Então, é sobre essa base, esse alicerce da humildade que nós iremos construir um novo homem, um homem evangelizado, que é a meta de todos nós. E temos aqui uma reflexão interessante sobre a própria origem etimológica da palavra humildade. No latim, a palavra humildade e humus, né, derivam do vocábulo humus. Humus, então, é o vocábulo que está ali como o que formam as palavras humildade e humilde, humus. E humus, na Roma, representava o solo, o chão, a terra. Aqui no Brasil, temos inclusive uma substância chamada humus, ou humo, que é aquela matéria orgânica que fica depositada no solo, uma espécie de adubo. Então, olha que interessante, podemos entender que a humildade é esse solo adubado, onde as outras virtudes vão encontrar ali, né, condições propícias para crescer, se desenvolver e frutificar. Bom, meus irmãos, sem essa boa base de humildade, né, adubando o solo dos nossos corações, nós sabemos que teremos dificuldade
para adquirir as outras virtudes e não conseguiremos, sobretudo, praticar a verdadeira caridade. Porque caridade com orgulho, caridade com vaidade, caridade com interesse pessoal não é caridade. A caridade verdadeira, ela é desinteressada. A pessoa que tem ali orgulho e está fazendo algum bem, proporcionando uma ajuda, se ela tiver um interesse pessoal mesclado no coração, ela na verdade não está praticando uma caridade verdadeira. É uma espécie de filantropia, buscando algum reconhecimento, buscando alguma recompensa, um destaque, buscando ali um elogio. E isso aí nós sabemos que deve ser evitado. Nós estudamos recentemente aqui no mês passado aquela lição onde nós devemos dar sem ostentação, dar sem esperar nada em troca. É disso que se trata então a verdadeira caridade. No item 11 desse mesmo capítulo, os irmãos que estiverem aí com o Evangelho segundo o Espiritismo vão poder acompanhar, o espírito de Lacordaire frisa que a maioria de nós, criaturas ainda vinculadas aqui ao planeta Terra, encarnados e desencarnados, ainda possuímos esse grave vício do orgulho. Então, Lacordaire nos diz o seguinte, lá no terceiro parágrafo: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Vejam, a humildade é uma raridade. É isso que ele está nos falando aqui. No planeta Terra, infelizmente, a humildade ainda é raridade. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento, a humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas adornais, ou seja, enfeitais, de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, meus irmãos, trouxemos essas considerações aqui preliminares para destacar o motivo pelo qual Jesus iniciou o Sermão do Monte, destacando então, primeiramente, antes de todas as outras virtudes, antes da paciência, antes da misericórdia, antes da resignação, todas aquelas virtudes sublimes que o Cristo menciona no sermão, todas elas vêm depois da humildade, porque sem a humildade não conseguiremos evoluir e alcançar a felicidade, não seremos ditosos, bem-aventurados. Mas por que Jesus utilizou a expressão pobres de espírito? Para se referir aos humildes. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que Jesus utilizava a linguagem comum naquela época. Ele falava de acordo com os costumes daquele povo, naquele local. E há 2000 anos atrás, lá na região da Judéia, provavelmente essa expressão, pobres de espírito, era comumente usada para designar os humildes. E Allan Kardec explica isso no item 2 deste capítulo. Ele fala lá que os cultos e os sábios daquele tempo chamavam as pessoas simples de pobres de espírito. Achavam, esses aí são ignorantes, são ingênuos, são tolos, porque são irmãos ali que já tinham menos apego às coisas do mundo, que confiavam em Deus, não se enchiam de orgulho, de autossuficiência. Infelizmente, o que acontece? Hoje em dia, nós percebemos que a humanidade ainda precisa avançar muito nesse ponto.
porque as pessoas que se acham muito inteligentes ou muito poderosas continuam achando que são, superiores do que as outras, que são melhores, né? Julgam-se autossuficientes e aptas a tudo compreender. Então, foi por isso que Jesus, usou a expressão contrária, porque se essas pessoas que se auto-intitulavam sábios e cultos se achavam grandiosos, espíritos grandiosos, Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. E, como vimos aqui, a humildade, desde aqueles tempos até hoje, ainda é raridade. Nós temos muita dificuldade para desenvolver essa virtude, né? Muitos de nós, inclusive, sequer ainda compreendemos o real significado da humildade. Muitas pessoas confundem humildade com pobreza, confundem humildade com carência de instrução, com carência de recursos materiais, até com timidez, com acanhamento. Fulano é muito humilde, e às vezes a pessoa é tímida. Não é isso. Vamos entender o que é humildade? Os humildes são aqueles que possuem consciência de si mesmos, conhecem as suas limitações e se apequenam diante de Deus, submetendo-se à sua soberana vontade. E isso, meus irmãos, independe do nível econômico ou intelectual. Humildade não tem nada a ver com recurso financeiro ou com capacidade intelectual. E nós vemos isso por todos os lados. Pessoas que são ricas, mas são humildes, sabem que são imperfeitos, sabem das suas limitações, não se acham melhores que os outros. E nós vemos o contrário também. Pessoas que às vezes estão numa miséria danada, mas tem o nariz em pé, é arrogante, orgulhoso. Então, humildade não tem nada a ver com poder aquisitivo e nem com poder econômico. E quem nos explica isso melhor é Emmanuel, na obra Kardec Prossegue, que é uma biografia de Chico Xavier, feita pelo nosso irmão Adelino Silveira, uma obra muito interessante, por sinal. Aqui Adelino Silveira nos conta, desculpa, irmãos, uma crise de tosse aqui. Aqui Adelino da Silveira nos conta que certa vez o Chico perguntou a Emmanuel onde é que estava a humildade. Olha a resposta de Emmanuel: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível ao seu brio pessoal, apenas abençoa e lança um véu de esperança, de vez que todos nós, sem exceção, sempre trazemos, voluntariamente ou não, a viva lembrança das faltas que se ocultam em nossos melhores sentimentos. Olha que é a definição perfeita da humildade, né? Que é compreender a nossa verdadeira posição espiritual, posição essa de criatura imperfeita, de eterno aprendiz, dentro da criação aí infinita de nosso Pai. Nós somos muito pequenininhos. Então, o humilde sabe das suas limitações, compreende essa posição transitória que ele se encontra, seja de superioridade ali social, econômica ou intelectual. A pessoa que é humilde sabe que essa bênção que chegou até ele é acréscimo de responsabilidade. Se Deus concedeu a ele essa oportunidade, é para ele fazer o bem, é para ele servir, auxiliar. Não é por mérito exclusivo dele, não. Esse é o ponto, né? Porque os orgulhosos se acham super inteligentes,
cheios de si, e acreditam que se estão nessa posição de destaque, é exclusivamente por seu mérito, né? Eu cheguei a esse ponto porque eu sou o melhor. Muito cuidado, porque isso é uma ilusão, né? É a misericórdia de Deus que te deu aquela possibilidade. Então, né, um detalhe que nós precisamos perceber é que os orgulhosos, né, costumam inclusive questionar os desígnios divinos quando não os compreende. E por que não compreende? Exatamente porque já se acham muito sábios, muito especiais. Então as sementes do Evangelho encontram dificuldade para crescer naquele solo. Não é o solo adubado pela humildade, é o solo árido, duro. A sementinha do Evangelho pena para entrar ali. Por isso que primeiro, né, Deus costuma fazer o quê? Tratar o orgulho. É a primeira coisa que Deus faz, né? Tirar essa cegueira espiritual para a criatura poder enxergar melhor os horizontes infinitos do Espírito. Bom, meus irmãos, e foi por essa razão que Jesus disse que os humildes, chamados naquela ocasião de pobres de espírito, estão mais preparados para compreender as realidades espirituais e para caminhar em direção a esse reino de Deus, porque eles não se consideram melhores do que os outros e se esforçam na sua própria reforma íntima. Sabe das suas limitações, sabe, eu preciso melhorar, ao passo que o orgulhoso é exatamente o contrário, já se acha bom demais. Mas Deus, infinitamente bom, sábio e justo, nos coloca, cada um de nós, nas circunstâncias exatas, né? Na família, na profissão, né? No corpo, naquelas condições exatas para a gente se educar, para a gente combater esse orgulho que ainda existe em nós. E é por essa razão que Jesus, desde o seu nascimento, numa simples manjedoura, naquela apagada Galileia, passando por toda a sua vida, ele nos ensinou e exemplificou a humildade. Allan Kardec nos fala, lá no item 3 do capítulo 15, que toda a moral do Cristo se resume na caridade e na humildade. Nesses dois pontos, Jesus nunca deixou de ser claro, de ser muito objetivo sobre a importância fundamental da humildade e da caridade. E por outro lado, o orgulho foi exatamente o vício que o mestre mais combateu, sobretudo naquele tempo, né, nas pessoas dos fariseus, que representavam esse orgulho. Era ali uma representação, né, do orgulho, da vaidade, da hipocrisia. E o mestre combateu esse orgulho e não os deixou de fora da sua sublime missão como governador espiritual do planeta, como tutor de todos nós. O mestre não deixou os fariseus e todos nós que ainda possuímos esse orgulho à margem do seu amor. Disse o mestre que nenhuma das ovelhas que Deus lhe confiou, né, ficaria perdida. Ele vai atrás de cada um. A criatura mais orgulhosa, mais cega, mais iludida, uma hora ela vai despertar, porque Jesus não desiste de ninguém. Ocorre, né, que enquanto nós estivermos, né, cegos espiritualmente do orgulho, a gente vai ter essa dificuldade para evoluir, né? Exatamente porque nosso coração está cheio demais, autossuficiente, então acha que não precisa aprender mais nada. E aí o Cristo, em certa oportunidade, falou para os fariseus uma frase muito forte, que eles devem ter ficado furiosos. O Cristo falou o seguinte: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes
entrarão antes de vós no reino de Deus. Imagina essa frase naquela época. Os publicanos eram considerados pecadores, as meretrizes ali, né, eram subjugadas, né, eram estigmatizadas, né, pela população. Então, o Cristo falou: eles vão entrar antes de vocês, fariseus orgulhosos, no reino de Deus. Por quê? Por quê? Porque aqueles que se reconhecem imperfeito, se você já está tendo humildade de se reconhecer imperfeito, de se arrepender dos seus erros e de buscar sinceramente se corrigir, você está na frente daquele outro que ainda acha que está certo. Ele acha que é bom demais, está parado na caminhada evolutiva. Ao passo que o pecador, aquele que reconhece seus equívocos e que quer mudar de vida, ele avança mais rápido. Então, o que Jesus falou aqui é absolutamente verdadeiro. E é claro, ele, como mestre dos mestres, né, falou porque sabe o que está falando. Então, foi uma advertência muito forte nos fariseus e que serve para nós, né, compreendermos isso, a necessidade da gente reconhecer nossas imperfeições e querer mudá-las com sinceridade. Bom, meus irmãos, esse orgulho que nós mencionamos, que ainda existia muito presente ali, né, nos fariseus, ainda está em nós. Tem uma página de Emmanuel que ele faz esse comparativo. É muito interessante. A página se chama Fariseus. Está no livro Vinha de Luz, onde Emmanuel diz o seguinte: olha, fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo e pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive hoje, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres. Olha o que o Emmanuel está falando. Esse orgulho lá do tempo dos fariseus está presente na sociedade de hoje, nas instituições, nos governos, nos templos religiosos, inclusive nos centros espíritas. Nós mesmos temos que ter essa vigilância para ver se nós não ainda estamos ali alimentando um orgulho que deve ser combatido, né? Diz aqui, ó: nada aprecia senão sob o prisma do orgulho pessoal, traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao seu ponto de vista. Até que ponto nós não somos assim também, irmãos? Achamos que estamos sempre certos, estamos sempre com a verdade, que a nossa opinião é a melhor. Isso tem que ser combatido em nós, né? É uma orientação que todos nós precisamos ficar atentos. E para finalizar, meus irmãos, nós escolhemos aqui uma página de Ney Lúcio, que é muito interessante, que está no livro Alvorada Cristã. Nela nós vamos ver aqui, né, essa máxima do mestre: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Nós vamos ver aqui como que Ney Lúcio contou, na forma de um conto, muito valioso para o nosso aprendizado. A lição se chama O Burro de Carga. No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de famoso Palácio Real, um burro de carga curtia imensa amargura em vista das pilheiras e remoques dos companheiros de apartamento. Então, ali naquele curral, né, naquele ambiente, os outros animais zombavam daquele burrinho, né? Zombavam, faziam piada, chacota. Reparando-lhe o pelo maltratado e as fundas cicatrizes no ombro, a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se formoso cavalo árabe, que se fizera detentor de muitos prêmios, e disse orgulhoso: triste sina a que recebeste,
Não invejas a minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pela palavra dos reis. Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa. Como conseguirá um burro entender as apostas e o gosto da caça? O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente. Ele aceitava toda aquela chacota, aquelas piadas, né? De forma paciente ali, resignada. Outro soberbo cavalo de procedência húngara entrou no assunto e comentou: há 10 anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, vi esse miserável sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão cobarde que não chegava a reagir nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. Nisto, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou sem piedade: lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. Então aquele jumento espanhol, né, orgulhoso, falou: é um parente, mas é uma pena. É um animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem, até o limite justo, mas se me constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me obediência, pisoteio e sou capaz de matar. Então o jumento espanhol falou: ó, eu não sou que nem ele não. Se abusar de mim, eu dou troco. As observações insultuosas não haviam terminado quando o rei penetrou o recinto em companhia do chefe das cavalarias. Preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade, informou o monarca. Animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança. Essa palavra aqui a gente precisa guardar: confiança. O empregado perguntou: não prefere o árabe, majestade? Não, não. É muito altivo e só serve para corridas em festejos oficiais, sem maior importância. Não quer o potro inglês? De modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça. Não deseja o húngaro? Não, não. É bravio, sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho. O jumento serviria? Insistiu o servidor atencioso. De maneira alguma. É manhoso e não merece confiança. Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indagou: onde está o meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou entre os demais. O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou ajaezá-lo com as armas resplandecentes, montar a armadura, vesti-lo, confiou-lhe o filho, uma criança, para a longa viagem. Assim, aí tem a conclusão de Ney Lúcio, Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam serviço de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos. Olha que lição maravilhosa, para nós recordarmos esse ensinamento da humildade. Deus aqui simbolizado pelo rei, muitas vezes necessita da nossa cooperação. E como tem sido a nossa atitude? Nós temos agido como esses animais orgulhosos, vaidosos, que se acham muito especiais, mas que na verdade têm pouca utilidade? Ou nós já estamos mais humildes, como esse burrinho aqui, resignado, que quando é chamado para prestar o seu serviço, cumpre ali seus deveres da forma mais correta,
Então, é uma lição que mostra que é aquela lição de Jesus, né? Aquele que se rebaixa para servir será elevado, né? E chegará primeiro no reino dos céus. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, boa tarde a todos. Jesus continue nos amparando. Hoje nós estamos começando o estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar para a gente a respeito, meus irmãos, de uma das virtudes que mais enfeitam o caráter de quem a possui. Quando a pessoa começa a adquirir essa virtude, a ter essa virtude, mesmo que em seus primórdios, em seus primeiros aspectos, torna-se uma pessoa extremamente agradável e muitas vezes de presença inesquecível e marcante. Essa virtude, meus irmãos, é a virtude da humildade. Ser humilde, como o Gilvan dizia há pouco, às vezes as pessoas confundem o seguinte, falam assim, aquela pessoa ali é muito humildezinha. Nesse aspecto, a palavra está sendo usada num sentido que não é o seu verdadeiro sentido. Às vezes quer se referir a alguém como tendo poucos recursos, ou tendo uma situação de dificuldade material como humilde, mas na verdade, humildade, meus irmãos, é a virtude oposta ao grande vício que se lhe opõe, ou seja, que está na outra extremidade, que é o quê? O orgulho. Ser humilde é não ser orgulhoso. E o que é o orgulho? O orgulho é uma falsa noção de grandeza e de importância pessoal. É eu achar que eu sou insubstituível, ou me achar muito importante no meu trabalho, no meio social onde eu estou inserido, cuja presença é indispensável, ou que não poderia ali ser substituído por quem quer que fosse. O orgulho, meus irmãos, se expressa nas mais diversas formas na vida. O orgulho, às vezes, existe o orgulho de raça, onde uma determinada pessoa acha que a sua origem genética é mais importante do que outras. Existe o orgulho de país ou de pátria, onde eu achar que ser de uma determinada nacionalidade é mais importante do que de outra. Existem o orgulho religioso, de achar que a minha religião seria a mais importante, a dona da verdade. Enfim, o orgulho se expressa de mil formas na nossa vida. E se a gente se examinar, se a gente procurar o nosso autoconhecimento, nós vamos perceber que, infelizmente, alguma dose de orgulho todos nós ainda temos. Às vezes, se alguém falar alguma coisa com a gente, não, isso aí eu não aceito, isso é um desafio. Isso aí eu não consigo engolir, não vou aceitar de maneira nenhuma. E ali a gente fica bravo, fica exaltado, parte para cima da pessoa com outras ofensas. Às vezes chegamos até o extremo da agressão física. Portanto, quando alguém nos faz alguma comparação ou fala alguma coisa conosco que nos irrita, possivelmente é o nosso orgulho que está falando alto. É o nosso orgulho que foi tocado. E nesse ponto, ao reagirmos, fica evidente ainda a falta de humildade que a gente ainda possui. Quando a gente fala, meus irmãos, da humildade, certa feita perguntaram para o Chico, qual o caminho para a humildade? E o Chico respondeu assim, aprenda a esquecer-se. O que significa isso? Aprenda a esquecer-se. Significa, meus irmãos, que para a gente adquirir a humildade, nós temos que começar a colocar o nosso interesse pessoal, o quê? Em segundo plano. Não é mais o cada um por si, Deus por todos. Ou senão, assim, eu vou cuidar do meu e Deus cuida do resto. Não.
Em todas as situações nas quais a gente estiver envolvido, nós precisamos parar e pensar o seguinte: será que eu estou prejudicando alguém? Será que eu estou ferindo o interesse ou o sentimento de alguém? Até que ponto eu posso me sacrificar? Até que ponto eu posso abrir mão de algo que me beneficia? Até que ponto eu posso até mesmo tomar um prejuízo, mas para mim não prejudicar a ninguém ou fazer o menor prejuízo possível aos outros? O cristianismo nos propõe essa lógica inversa. Não é mais a preponderância do interesse pessoal. Nós, enquanto cristãos, temos que começar a colocar o nosso interesse pessoal em segundo plano e o interesse do nosso próximo e do coletivo em primeiro lugar. Até que ponto eu posso me sacrificar? Até que ponto eu posso abrir mão de algo? Até que ponto eu posso apertar um pouco mais a minha situação pessoal em benefício do meu próximo? Essa é a grande proposta da humildade. Olha o que o Chico falou: aprenda a esquecer-se, aprenda a deixar o que te interessa para depois. Preocupa mais com o interesse do outro, preocupa mais com o interesse de seu pai, de sua mãe, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos. O que você puder fazer para abrir mão do seu conforto ou para renunciar em benefício do outro, se esforce em fazê-lo. Nós aí estaremos no caminho da humildade. Tem um outro ponto, meus irmãos, aqui mesmo nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual o Espírito de Lacordaire, lá no item de número 10, vai falar com a gente o seguinte: o orgulho, aliás, no item 11, o orgulho é o terrível adversário da humildade. E mais, a gente poderia também dizer, é o terrível adversário da humanidade. A falsa noção de grandeza pessoal ou de importância pessoal é o que tem impedido os homens de compreenderem e viverem o Evangelho do Cristo. É a falsa noção da nossa importância que nós não a temos que tem dificuldade para a gente aprender e viver o Evangelho de Jesus. Às vezes a gente para e pensa: por que o Evangelho ainda não é compreendido, sentido e vivido por tantas pessoas? Qual o maior obstáculo? Qual é a maior barreira? É justamente o vício do orgulho. Para a gente entender isso, nós trouxemos aqui um exemplo que é o seguinte: quem já ouviu falar, meus irmãos, da vida do apóstolo Paulo, do chamado São Paulo, da Igreja Católica? Nós sabemos que uma das grandes missões de Paulo foi justamente, após tornar-se cristão, qual foi o grande mérito, qual foi a grande contribuição dele para o cristianismo? Paulo pegou as lições de Jesus, o Evangelho do Cristo, e retirou do reduto no qual ele havia nascido e era estudado, divulgado e falado, que era do seio ali do povo, da coletividade dos judeus, e levou ele para os chamados povos gentios, que eram os chamados povos não judeus. Então Paulo pegou aquela semente de luz, aquelas lições maravilhosas do Evangelho que nós temos até hoje, e tirou ele ali do conhecimento exclusivo dos judeus, viajando o mundo antigo da época para poder levar o Evangelho de Jesus. Tem, meus amigos, uma obra espírita, que é um romance de Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, que é uma das obras mais bonitas que nós vamos nos deparar, ler e nos emocionar com ela. Porque conta justamente o grande trabalho do apóstolo Paulo, que é o patrono da nossa casa, que foi repleto de lutas, de problemas, de dificuldades, dos obstáculos mais difíceis que a gente possa imaginar. Paulo os enfrentou para poder levar adiante a sua grande missão, a sua grande tarefa de ensinar o Evangelho. E no livro Paulo e Estevão nós vamos ver Paulo viajando as mais diversas cidades, distritos e povoados do mundo antigo,
E em todos os locais que ele visitava, fundava-se ali um núcleo de estudo do Evangelho de Jesus. Fundava-se ali um núcleo de estudo do cristianismo. Será que teve algum lugar que Paulo visitou e que ele não conseguiu estabelecer um núcleo de estudo do Evangelho? O livro Paulo Estevam conta para a gente que, infelizmente, sim. Um dos locais que Paulo foi, ninguém acolheu as ideias que ele levava. Ninguém lhe prestou atenção. Todos o desprezaram e o tomavam como um louco, como um lunático, como alguém que falava coisas sem importância, sem a menor significação. Que local foi esse? Justamente a grande capital cultural do mundo antigo, que era a capital dos gregos, que era Atenas. Vejam em alguns trechos que nós selecionamos o que o livro Paulo Estevam conta para nós a respeito. Paulo deliberou pôr em prática um velho plano: visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. Muitas vezes impressionado com a cultura grega recebida em sua cidade natal de Tarso, alimentou o desejo de conhecer os monumentos gloriosos, os templos soberbos, o espírito sábio e livre. Certamente, os filósofos esperavam notícias do Cristo de maneira impaciente. Teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. Então Paulo pensava o seguinte: eles devem estar ansiosos pelo que o Evangelho nos traz e nos ensina. Paulo então entrou na cidade cheio de grande emoção. Atenas ainda ostentava muitas de suas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições estavam quase todos de pé. Muita gente, ao observá-lo, tomou por mendigo, farrapo humano da grande massa que chegava em fluxo contínuo do Oriente desamparado. E ele, cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública na tarde do mesmo dia em que chegou. Ansiava em defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontou as grandezas materiais da cidade. Então o que ele resolveu fazer? Hoje mesmo eu começo a ensinar o Evangelho. E como que foi a reação das pessoas que ali estavam? Seu esforço, no entanto, foi seguido por penoso insucesso. Inúmeras pessoas aproximavam-se no primeiro momento, mas quando lhe ouviam as referências a Jesus e a ressurreição, ou seja, de que Jesus havia vencido a morte e continuava vivo, grande parte dos presentes rompeu em gargalhadas de irritante ironia. Será esse filósofo um novo Deus? Perguntou um com ar de deboche. Ah, está muito desajeitado para isso, respondeu o outro. Onde já se viu um Deus assim? Perguntava mais um. Olhem como lhe tremem as mãos, parece doente e enfraquecido. Sua barba é selvagem e está cheia de cicatrizes. E outro então dizia: é um homem louco qualquer, exclamou um ancião com vastas presunções de sabedoria. Não vamos perder tempo. Paulo ouviu tudo, notou a fila de pessoas indiferentes e endurecidas e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distante das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de grande conjunto de pessoas envenenadas de falsa cultura. O que era ali, meus irmãos? Muitas pessoas orgulhosas, que achavam que já eram muito sábias, que já conheciam muito, e que aquele homem tão mal vestido, de maneira tão simples, jamais poderia ser portador de uma nova verdade. Por mais de uma semana, insistiu nas pregações públicas sem resultados apreciáveis. Ninguém se interessou por Jesus, e muito menos em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Foi a primeira vez, desde que iniciou a tarefa missionária, que sairia de uma cidade sem fundar
uma igreja. Nas aldeias mais simples, sempre aparecia alguém que copiava as lições do Evangelho para começar o estudo no recinto de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Então, meus irmãos, vejam aqui conosco o que é a muralha do orgulho. É nos acharmos já muito sábios, já muito inteligentes, já muito importantes, ou cujo interesse deve vir em primeiro lugar, e isso nos cria um obstáculo enorme para a compreensão do Evangelho e para a aceitação dessas verdades. A gente acha que o que a gente tem já está bom demais, já é o suficiente, e que ali não pode vir mais nada que nos sirva, que nos acrescente. Paulo ficou naturalmente desolado. Não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre na sabedoria verdadeira uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. Ali encontrou a frieza da pedra, ou seja, o coração do orgulhoso é um coração gelado, que não vibra, que não pulsa, e um coração gelado é um coração que não sente, que é indiferente ao sofrimento de quem está à sua volta. Pois bem, meus amigos, caminhando agora para a nossa conclusão, dentro desse tema que nós estamos estudando, viajando aqui no tempo e vindo para uma época mais recente, nós vamos encontrar um episódio de um homem que tornou-se espírita no Rio de Janeiro, que achou no espiritismo verdadeira fonte de consolo, de bênção, de paz e de alegria, mas que devido ao orgulho um dia deixou tudo isso de lado, porque foi incapaz de combater o orgulho dentro dele. Vamos ver a história dele. Conta irmão X para a gente no livro Pontos e Contos, no capítulo de número 40, intitulado Olá, meu irmão, o seguinte: Cipriano contava no mundo espiritual, junto a um grupo de espíritos amigos, o seguinte caso. Na Terra, o preconceito fala muito alto, abafando vozes sublimes da realidade superior. Nesse capítulo, vou contar para vocês a minha experiência pessoal, bastante significativa. Então, o que irmão X começa a nos contar? Que o espírito de Cipriano iria contar ali para todos os presentes o que havia acontecido com ele mesmo, o que havia acontecido com ele pessoalmente, e começou a contar o seguinte: é quase inacreditável, mas o meu fracasso no espiritismo não teve outra causa. Não ignoram vocês que meu coração de pai, dilacerado pela morte do filho querido, foi convocado à doutrina dos espíritos, ansioso de esclarecimento e consolação. Então, como que ele chegou na doutrina espírita? Depois, meus irmãos, de perder um filho. E muitos espíritas chegam, às vezes, por meio desse convite muito doloroso. Às vezes, diante do golpe da morte, que é sempre difícil, especialmente quando se refere a alguém que a gente ama e gosta muito, nós somos levados a refletir o porquê e o motivo da dor e do sofrimento. E assim havia sido com ele. Depois de perder um filho, procurou a doutrina espírita para compreender as motivações, por que Deus havia permitido que aquilo acontecesse com ele. Banhado de conforto sublime, senti que minhas lágrimas de desespero se transformaram em orvalho de agradecimento à bondade de Deus. Por quê? O que ele descobriu? Meu filho não havia morrido, continuava vivo, mais vivo que nunca, e endereçava-me carinhosas palavras de amor. Identificou-se de 1000 modos, não havia lugar à dúvida. Então, após algum tempo frequentando uma casa espírita, eis que ele tem a alegria de receber algumas mensagens do filho.
e percebe que o filho continuava vivo e que houve a permissão de Deus para que aquilo houvesse acontecido com ele. Inclinei-me então à doutrina renovadora. Saciado pela água viva de tanta consolação, não sabia como agradecer à fonte. Foi aí que recordei as minhas possibilidades intelectuais. Será que não poderia ajudar ao Espiritismo através da palavra ou da pena? Ou seja, ele ali agradecido como espírita, pensou que poderia ajudar nos estudos, na divulgação, nas palestras, tal como a gente aqui se esforça em contribuir. Profundamente reconhecida a nova fé, atendi ao primeiro convite de um amigo e me dispus a fazer uma palestra, um estudo. Anunciou-se o feito e no dia marcado, grande quantidade de pessoas esperou-me a história. Seduzido pela beleza do Espiritismo, falei longamente sobre a caridade. Aplausos, abraços, sorrisos e felicitações, ou seja, falou ali o que tinha acontecido com ele, as bênçãos que o Espiritismo trouxe para ele, e as pessoas se alegraram muito, o cumprimentaram com muito carinho. Voltando à avenida, no dia imediato ao acontecimento, o meu esforço foi muito grande para convencer meus amigos de letras de que não me achava louco. Ou seja, ele tinha ali muitos amigos, muito cultos, intelectuais, e tentou explicar para eles a doutrina espírita. Infelizmente, porém, minha decisão não se ligava senão à vaidade. Pronunciar a conferência, ou seja, fiz aquele estudo na casa espírita, como se o Espiritismo precisasse de mim. Admitia no fundo que a minha presença honrava o Espiritismo. O auditório admitia no fundo que a minha presença honrara de maneira especial o auditório e que a codificação de Kardec em mim encontrou um grande protetor. Ou seja, agora o Espiritismo tem um homem muito inteligente, muito culto, para poder defendê-lo e divulgá-lo. Citava a antiguidade clássica, recorria aos grandes filósofos, lembrava cientistas modernos. Então, tudo isso ele fez lá no seu estudo espírita. Quando nos encontrávamos, ou seja, no dia seguinte, meus colegas e eu, acadêmicos, homens bem colocados na sociedade, no ápice de discussões preciosas, eis que surge o Eupídio, velho conhecido meu e antigo tintureiro em Jacarepaguá. Sapatos velhos, calças remendadas, cabelos despenteados, rosto suado, abeirou-se de mim, estendeu-me a mão direita, exclamando alegre: olá, meu irmão, meus parabéns, fiquei muito satisfeito com o seu estudo de ontem. Os meus amigos então começaram a olhar um para o outro, admirados, e confesso que respondi à saudação efusiva, ou seja, o Eupídio veio com todo carinho, com toda abertura de coração aberto cumprimentá-lo, e o respondi secamente, somente balançando a cabeça e me sentindo muito humilhado por aquela forma com que ele me cumprimentou. Em vista do meu silêncio, aquele homem então despediu-se, mostrando grande desapontamento. Talvez essa situação já tenha acontecido conosco, A gente vai cumprimentar alguém com todo carinho, com toda atenção, e a pessoa nos responde com desprezo. É ou não é dolorido, gente? A gente sabe o quanto é. Talvez alguns de nós saibam mais isso do que outros. Como dói o desprezo e o pouco caso que alguém nos dirige, Foi a forma que ele reagiu ao Eupídio. Quando ele se afastou, os meus amigos então começaram a me perguntar: esse homem é da sua família? Perguntou um deles com ar de deboche. Esses espíritas são os campeões da ingenuidade, falou mais um. E aí começaram, fazer ali deboche, zombar dele. Enraiveci-me.
Não era um desaforo semelhante homem do povo me chamar de irmão ali em plena avenida diante dos meus colegas de conversas acadêmicas? Será que eu estava então obrigado a me relacionar com toda espécie de vagabundos? Olha o conceito dele. Não seria aquilo irmanar-me rebotalhos de gente na via pública? Aquele incidente criou em mim um grande complexo de inferioridade. Cegava-me ainda velhos preconceitos sociais. Ó, o orgulho, a falta de humildade. E a ironia dos companheiros calou-me fundo no coração. A ausência de afabilidade, o orgulho e a incompreensão grosseira dominaram-me por completo. O fermento da negação trabalhou meu íntimo, levedando a massa das minhas disposições. Resultado, voltei à velha vida que eu tinha. A aspereza antiga e, se o assunto era em torno da doutrina espírita, somente conversava no reduto do lar. Não fiz mais nenhuma confissão pública de fé e nem mais frequentei a fraternidade. Não estimava a companhia ou a intimidade daqueles que consideravam inferiores. Só que aí o que acontece na vida da gente? Os anos se passaram. Todavia, os anos passam, correm metodicamente, alheios à nossa vaidade e ignorância, e impuseram-me a restituição do organismo cansado ao seio acolhedor da terra. Então, o que aconteceu com ele, que é o que vai acontecer com nós todos, que é o quê? Voltou para o mundo espiritual, despediu-se da vida física. Sabem vocês, por experiência própria, o que nos acontece a essa altura da existência humana? Gritos desesperados de familiares, pavor de afeiçoados, ataúde a recender aromas de flores das convenções sociais. Então ele foi percebendo aquilo tudo enquanto espírito, né? Os parentes esperados lá no velório, aquele cheiro daquele tanto de flor e aquilo incomodando ele. Em meio da perturbação geral, senti que um sono se apoderava de mim. Nunca pude saber quantos dias fiquei dormindo. Comecei a dormir, não sei quanto tempo eu passei dormindo. Despertando, porém, debalde chamei por meu filho, que eu tanto amava. Então, quando ele acordou, ele começou a procurar o filho dele no mundo espiritual e não achava o filho de jeito nenhum. Sabia perfeitamente que havia abandonado o corpo físico e queria ansiosamente reencontrar meu filho. Deixei minha antiga casa, ferido de amargurosas preocupações. Atravessei ruas e praças, de alma opressa. Foi quando então cheguei na avenida, aquele lugar no qual conversava com meus amigos intelectuais. E ali mesmo, junto ao aristocrático café, divisei alguém que não me era estranho às relações individuais. Não tive dificuldade de reconhecer. Era Eupídio, totalmente modificado, evidenciando agora nobre posição espiritual, trocando ideias com outras entidades da vida superior. Olha como é que o quadro agora era o oposto. Enquanto ele, se julgando muito importante, juntava-se com outros orgulhosos ali para exaltar a falsa grandeza que eles achavam que tinha, agora ele, na condição de um miserável da alma, encontrava grandes almas conversando entre si, entre elas quem? Eupídio. Não mais os sapatos velhos, nem o rosto suarento, mas singular aprumo, aliado à expressão simpática e bela, cheia de bondade e compreensão. Me aproximei envergonhado. Quis falar qualquer coisa que me revelasse angústia, mas obedecendo a um impulso que eu nunca soube explicar, apenas repeti as antigas palavras dele. Então ele foi se aproximando de Eupídio e, sem querer, o que ele veio e falou com Eupídio? Olá, meu irmão, meus parabéns. Longe, todavia, de imitar-me o gesto grosseiro, sem educação e tolo de outro tempo,
O generoso tintureiro abriu-me os braços contentes e exclamou com sincera alegria: "Oh, meu amigo, que satisfação! Vem cá, vou levá-lo até seu filho." Aquela bondade espontânea, aquele fraternal esquecimento da minha falta eram por demais eloquentes e não pude evitar as lágrimas abundantes. Nosso conjunto, nossa pequena assembleia de desencarnados achava-se também comovida. Cipriano calou-se, enxugou os olhos úmidos e concluiu: "A experiência parece muito simples. Entretanto, para mim, representou uma lição inesquecível. Através dela, pude aprender que a afabilidade, ou seja, a gentileza, o carinho, o calor humano, a atenção que a gente dirige às pessoas, é mais que um dever social. É alguma coisa de Deus, que nós não subtrairemos ao próximo sem prejudicar a nós mesmos." Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Meus irmãos, antes de devolver a palavra ao Sr. Evandro, mais um aviso aqui que nós gostaríamos de deixar. Hoje começa a nossa Feira do Livro, a 8ª edição da Feira do Livro do Solar, no pátio que fica aqui nos fundos da instituição. Nós temos os principais obras espíritas disponíveis e com um desconto muito bom que nos permite comprá-las e adquirir conforme as nossas necessidades de estudo. Todos estão convidados para conhecerem e se encontrarem lá conosco. Até logo. Vai até o fim do mês, tá? Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Jesus, a Deus, aos nossos benfeitores espirituais, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos à nossa irmã Carla que nos faça a prece. Pai de infinito amor e bondade, Mestre Jesus, querido amigo, queremos agradecer a oportunidade dessas lições tão preciosas. Que o Senhor nos ampare e nos abençoe, que possamos sair desta casa reflexivos, sempre lembrando desses ensinamentos, nos colocando nessa posição de humildade. Que o Senhor nos fortaleça, nos abra a visão para que possamos nos lembrar sempre que necessário do quão é importante nos colocarmos nesse lugar de humildade imperante, em frente aos nossos irmãos, aos nossos familiares, a todos aqueles que nos rodeiam. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um de nós, encarnados e desencarnados, que essas bênçãos se estendam aos nossos lares, a todo local onde se faça necessária a Tua presença, onde haja dor, sofrimento. Que um anjo Teu se faça presente, levando consolo, amparo e muita luz, Pai. Que o Senhor continue abençoando essa casa que tanto nos ampara e nos auxilia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, e livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. E com essa prece, estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai haver ficha para médico. Quem for receber a ficha, permaneça sentados.